Vamos iniciar esse assunto, eu acho interessante. A verdade, muitas das vezes, ela é definida pelas relações intersubjetivas. Explica um pouco Tipo, mais. eu dizer que isso daqui é uma latinha de Red Bull e você concordar comigo, tá ligado? Isso se torna uma verdade. Se várias pessoas chegarem e olharem para isso daqui e disserem que isso aqui é assim, é uma latinha amassada de Red Bull, então isso aqui se torna uma verdade. Então, Essa é uma se parte. várias pessoas falarem que a Terra é plana. Sim. Mas aí não é mesmo plana, né? Então, mas aí... Mais gente achando que não é plano. Então, mas é por isso que a foi Terra por não é isso... plana? Ou porque as pessoas acreditam? Ou Mas porque a olha Terra só. é de fato de um formato? Não, mas olha só, mas foi por isso que eu disse que uma parte da verdade pode ser definida como isso. Aí tem uma outra parte que começa a ser definida de forma metafísica, sabe? Envolvendo questões religiosas e tal, definindo verdades absolutas e tal, ou então moral absoluta, você pode chegar nessas outras discussões. Mas uma parte da verdade é definida dessa maneira que eu falei aqui. Tem até aquele experimento mental, acho que eu falei da última vez aqui. Se amanhã a humanidade toda some, só sobra você e uma pessoa esquizofrênica do seu lado. Aí só tem vocês dois. E aí você chega e fala assim, isso aqui é um copo. A pessoa vai olhar pra tua cara assim. Tipo, o que é a realidade? Se só sobrou você e uma pessoa esquizofrênica. É o copo que existe de verdade? Não, mas você não tem com quem confirmar aquilo ali. Mas aí só tu e uma pessoa. Ela vai chegar e falar, não, isso aqui é um elefante, pô. Mas aí você tá querendo colocar a característica de toda a verdade para a percepção da verdade dentro da humanidade. Porque são assim, duas coisas diferentes. O pensamento que você está tendo é que existe uma realidade intrínseca e que a gente, nós, seres humanos... Somos observadores dela. A gente observa, tipo, a imagem de um objeto que existe ali na realidade, mas não o objeto diretamente. A gente observa a imagem, a gente escuta... Deu para entender ou ficou uma parada bizarra? Eu entendi. Você tá falando que, tipo, se a gente... na mente humana, o conceito do que é verdade é totalmente subjetivo. Eu posso acreditar em qualquer coisa ser verdade. Tanto como eu posso acreditar que a Terra plana é verdade, eu posso acreditar que isso aqui é uma lata de Red Bull, nós podemos concordar que isso aqui é uma lata de Red Bull, e para nós essa vai ser a verdade. Nesse sentido, esse tipo de verdade é uma verdade totalmente subjetiva. Exato. Porém, essa não é a verdade de verdade. A verdade de verdade é que não importa se a gente chama isso aqui de Red Bull... Mas como você... Isso aqui não mas é aí Red que Bull. tá. Como que você faz a triagem do que é uma verdade de verdade de uma verdade que não é verdade? Eu acho que se você conseguir... Como que você faz essa triagem, entendeu? Porque isso, beleza, um dos caminhos, digamos, filosóficos é o método científico. Mas isso não é um martelo batido, não. Existem discussões profundas em cima disso. Não, com certeza a nossa percepção da realidade pode ser distorcida, ao ponto da gente ter verdades que não são realmente verdades. Mas existe um universo, existe uma verdade, assim, tipo, existe as regras da gravidade, a força maior, a força menor, essas coisas existem. Não, mas tudo isso são... tudo isso é resultado de modelos de matemática que descreve a realidade criada pelo ser humano. Sim, só que elas foram criadas a partir da observação de algo externo, né? Não foi tudo invenção da mente humana. Foi uma criação condicionada à realidade. Aí a gente entra, inclusive, na grandíssima pergunta sobre matemática, inclusive. Se ela é criada ou descoberta. Eu acho que ela é descoberta. Tipo, a matemática, como que a gente enxerga, é uma criação humana para dar forma e significado para uma força existente. Então, cálculo diferencial integral foi inventado ali em Leibniz e Newton, por exemplo. Eles inventaram o cálculo integral. Mas eles criaram a possibilidade disso ser verdade no universo? Não, eles observaram esse cálculo como uma possibilidade universal a partir do momento que o universo definiu o que isso seria. Por exemplo, existe o conceito de infinitesimal em matemática, que seria uma divisão infinitamente pequena. A gente tem dificuldade de absorver visualizar essas coisas. Infinitos. Sim, o que é uma coisa infinitamente pequena? Você pode dar não, isso aqui tem 1 centímetro, isso aqui tem 0,00001 centímetro. Beleza, você consegue ter uma intuição. Agora, infinitamente pequeno. E você usa isso como objeto matemático para calcular, sei lá, o volume de algum sólido ali irregular. Não precisa ser um quadrado, um triângulo, pode ser entendeu? Uma superfície ali, um cubo deformado. Aí você usa o conceito de
pedaços infinitamente pequenos que você vai somar e achar, por exemplo, volume. Sim, Isso é um... Porque, tipo, É uma a forma que divisão a gente- infinitamente pequena não é algo que a gente possa chegar e falar que existe na natureza. Consigo imaginar e desenhar o que seria isso, né? Tipo, Aliás, de forma visual. inclusive fisicamente falando, a menor, digamos assim, unidade possível que você consegue dividir o espaço é no comprimento de Planck. Então, não precisa entender os detalhes disso, mas saiba que existe um comprimento mínimo no universo. Muito louco, muito louco. Existe esse comprimento mínimo. Então, existe Segundo a física. ou a gente inventou? Segundo... Essa é a questão. Pois é, cara, segundo a física. Eu acho que existe. Então, a questão é, A gente só existem... descobriu o cálculo matemático que explica um fenômeno natural. Beleza, Monark. Eu tô só... Não, eu só tô... Não, é que eu tô só tentando te apresentar em dizer que essas discussões existem, que não tem um martelo batido. Tu vai achar um... Tu vai conversar... Se tu for conversar com essas galeras, tu vai achar um pessoal que vai falar, não, porra, o universo inteiro é matemático. Tudo que existe na matemática existe na natureza. Tem gente que vai falar isso pra tu. Sim, mas isso não prova que a verdade é subjetiva E aí- integralmente, né? Não, isso só prova que não tem como bater o martelo nisso. Talvez nós não temos ainda com a nossa capacidade. Tem muitas coisas que a gente conseguiu bater o martelo já, né? Eu acho. Me dá um exemplo. Um exemplo do que a gente conseguiu bater o martelo... Porque eu te... da velocidade da luz. A gente sabe quanto a luz se move, assim. É isso que eu... Tá vendo? Não tem nada que a gente tem como 100% verdade. Nada. Absolutamente nada. Mas toda vez que a gente observou a luz se movendo, a velocidade, ela nunca passou da velocidade que a gente atribuiu à velocidade máxima dela, né? Por enquanto, Sim, mas ainda isso- é verdade pra gente. Exato. Tudo isso faz parte de uma framework. Tudo isso faz parte de um... Pensa num motor de carro ali, que é tipo um... Sabe, um É coração... um modelo, né? É. Um modelo algoritmo. que tem várias regras ali, matemáticas e lógicas, que as coisas têm que encaixar ali dentro. Que se não encaixar, é porque tem que jogar o motor fora e construir outro. Só que o motor já funciona bem pra caramba pra várias paradas, entendeu? Talvez é só trocar as rodas pra botar um 4x4, sabe? Tu vai melhorando, ajustando aqui e tal, mas o motor tá funcionando. Sim. É mais ou menos a ideia da velocidade da luz ali. Só que, pô, repare que a velocidade da luz ser constante, ela é um postulado que chama. O que significa? Significa que isso tem que ser verdade por princípio para que todo o resto Faça funcione, sentido. faça sentido. Então, se você diz que a velocidade da luz não é constante, você quebra a teoria inteira. Pode crer. Não, é óbvio que a gente não tem certeza que isso é a verdade. Eu concordo com você nesse sentido. Agora, a questão é, qualquer experimento que a gente tenta fazer, nunca a gente consegue encontrar uma forma de quebrar essa velocidade da luz ser constante. Pode crer. Mas então, da onde vem a subjetividade da verdade? Pra mim, a gente, com esses cálculos e tudo, a gente prova que a gente tá detectando algo. E esse algo é a verdade. Tipo, ele não tá dentro da nossa construção como sociedade Depende, ou Monark, o nosso depende. imaginário. Depende. Ele tá fora da gente. Depende, tem discussão mais complexa ainda. Por exemplo, aí entra no princípio antrópico. De que aí é mais filosofia até. Vamos embora. Faz parte da cosmologia, o estudo assim da coisa, mas vai mais para filosofia. Aí tu chega no princípio antrópico, de que na verdade nós somos digamos assim, a civilização, a única que nasceu capaz de poder olhar a verdade fatiada num momento específico. A gente nasceu num momento específico como civilização para poder... Exemplo prático. 13,7 bilhões de anos desde a singularidade do Big Bang. Show? Show. A gente lança o James Webb, observa o iniciozinho ali do universo. O início, não é o início não, mas o início das primeiras estruturas galácticas ali e tenta estudar, certo? Só que a gente já descobriu que o universo está se expandindo. Então, 13,7 bilhões de anos. Suponha-se que amanhã Elon Musk explodiu uma porrada de bomba atômica de sacanagem e acabou a humanidade, só que surge uma nova civilização daqui a 15 bilhões de anos. Vamos botar um tempo maior. Surge uma nova civilização daqui a 60 bilhões de anos. Então, vai ser 75,3 bilhões de anos à frente. Surge uma nova civilização inteligente. Na Terra ou em outro lugar? Qualquer lugar. Ah, tá. Em qualquer lugar. Pior que isso, que pode ser em qualquer lugar, mas finge que é na Terra mesmo. E aí essa civilização cresceu, não sei o quê, arco e flecha, não sei o quê, os caras ali, pipi, popó, montam a primeira igreja, começa assustada, pô, tudo de novo. E aí, os caras vão e falam, vamos lançar telescópios para o espaço para estudar o universo. Isso na civilização lá na frente. Eles nunca vão ver o que a gente viu agora com James Webb.
porque o espaço se expandiu. Uhum. Então tem luz que já está mais rápido que a velocidade de expansão do universo. Então, Nunca vai chegar, eles né? nunca vão observar as primeiras galáxias, que igual a gente está fazendo aqui agora. Pode crer. Pensa nisso, o quanto é louco. Talvez Então, a verdade eles- seja inalcançável, né? A totalidade dela. Exatamente, esse é o ponto que eu ia chegar. Então, eles vão ter um acesso... Essa é a real da história. Eles têm um acesso ao universo que vai ser diferente do nosso e jamais vão alcançar as verdades que a gente alcançou. Entende? Talvez Então, não por que todos. não questionar agora, neste exato momento, que não exista verdades inalcançáveis agora? Não, que existam verdades inalcançáveis, eu não discordo nem um pouco de você. A questão é, elas são verdades, a gente só não entende elas, ou não tem acesso a elas. Mas se existem verdades inalcançáveis, isso coloca as verdades atuais em dúvida. Por quê? Porque pode ser que essas verdades... Anulem as nossas verdades anulem. atuais. Eu dei só um exemplo, por exemplo. Eles lá no 75 bilhões de anos na frente, observando o passado, e falam, não, o universo sempre existiu, plano, não sei o quê, não teve Big Bang nem porra nenhuma. Porque eles estão com o telescópio apontando e não estão vendo essa resquícios de alguma coisa acontecendo, tipo radiação cósmica de fundo que a gente está vendo. Eles não vão ver. Pode crer. Então, eles não têm acesso a isso. Então, eles jamais vão desenvolver a teoria do Big Bang, por exemplo. Eles jamais vão desenvolver a teoria de evolução e de estruturas galácticas. Eles jamais vão desenvolver... Talvez a teoria de evolução estelar eles consigam... Vai ter estrela perto, né? Óbvio. A não ser que seja um planeta que mora em gente sem estrela. Sim, sim. Mas, Ou eles também podem descobrir uma nova tecnologia que permite eles verem mas você mais entende longe. o ponto? Eles vão acabar desenvolvendo uma teoria para tentar explicar A o realidade? surgimento do universo deles ali, ou como funciona o universo deles, que vai ser diferente da nossa. Sim, sim. Porque a gente teve acesso a dados que ele não teve, que eles não tiveram. E aí, por que não agora, nós, com as nossas teorias, com os nossos modelos científicos que a gente tem, por que não pensar que talvez poderia existir essas coisas de fora que a gente não tem acesso, que completamente mudaria tudo que a gente conhece até agora? Não, com certeza existe. Logo, todas as nossas verdades estão em dúvida. Eu acho que todas as verdades... E se existe uma verdade inalcançável, pelo menos pra gente, pro ser humano, talvez não exista verdade absoluta. Caralho, concluí essa porra, velho. Nem acredito. Parabéns, mano. Pior que você conseguiu fazer o Monark entender e ele não tá discordando. O que é mais difícil, tá ligado? Não, eu entendo, mas... Não, mas fez... Não, é sério, Fez fez sentido, sentido. mas o seu argumento é, nós seres humanos, a nossa verdade não é a verdade universal, não é a verdade 100%, e a gente talvez nunca tenha acesso à verdade 100%, portanto, todas as coisas que a gente tem como verdade podem se provar mentiras, ao ponto que se a gente soubesse 100% delas, a gente ia perceber que elas não são verdades. Mas não significa que a gente não tenha conhecimento de algumas verdades, e não significa Sim. que a verdade não existe. Perfeito. É por isso que, em ciência, se você pegar ali um livro de metodologia científica que te ensine a ciência da ciência, na página 1 vai estar escrito assim, ciência é a aproximação da realidade. São recortes da realidade com verdades aproximadas, conhecimentos aproximados. Por isso que sempre quando tu pegar um cara mais chato, digamos assim, que reclama do tá quente, ele vai falar assim, porra, meu irmão, olha só, a ciência nunca prova nada, só corrobora. Não existe prova, isso aqui é provado cientificamente, isso não existe. Não, pode crer, pode crer. É no máximo uma aproximação, tipo, caraca, faz muito sentido, tu tá dizendo que é, mas sempre deixar um pé atrás, que pode vir um Einstein da vida Novo fato aí que muda tudo. e né? derrubar tudo, entendeu? Sim. Não, concordo plenamente. Só que é perigoso a gente afirmar que, na minha opinião, afirmar que a verdade é subjetiva, porque aí Não, mas eu não tô questionando se é perigoso ou não, eu tô só... você tá falando que é totalmente subjetivo. Não, você não tá falando que é totalmente subjetivo. Não, eu não tô falando que é Parcialmente. perigoso. Oi? O que é perigoso? Não, eu não tô... Caralho, o que foi, cara? O que você tá falando que é perigoso? Eu não entendi o que você quis dizer com perigoso. Não, eu falei que, pra mim, é perigoso uma percepção de que a verdade é plenamente subjetiva. Mas não é isso que você tá falando, né? Ela não tá falando que ela é plenamente subjetiva. Não, eu não tô fazendo juízo de valor no sentido de se é perigoso ou não. Eu Não, tô não, só- não, não tô falando também disso. Tô falando. Ó, a verdade, você acha que a verdade é subjetiva? Qualquer coisa pode ser verdade? Não é que qualquer coisa pode ser. É que ela é inalcançável e por ser inalcançável, pra gente, ela nunca vai existir. Pra gente, não é que ela não exista.
É tipo o sobrenatural, tá ligado? Que a galera chega e fala pra você assim, não, os fantasmas existem, mas você não consegue acessá-los porque eles não querem ser descobertos, tá ligado? Tem aquela coisa assim, porque tá em outro plano astral, não sei o que, etc. Então tem toda uma explicação lógica pro negócio existir sem que você saiba, nunca tenha visto. Mais ou menos essa ideia, Só que entendeu? na questão do fantasma, você nunca vai poder acessar os fantasmas. Dentro da realidade, Exato, então, mas talvez, por isso que eu você usei, pode acessar, talvez. A gente não sabe como a gente vai se desenvolver ao ponto... por isso que eu usei o exemplo da civilização lá na frente. Você usou lá na frente, mas a gente não sabe se essa civilização vai desenvolver uma tecnologia que a gente não tem hoje, que permita ela alcançar os resultados que a gente tem de conhecimento hoje, sem, mesmo tendo as limitações tempo e espaço que eles vão ter, entendeu? Pode ser que sim, só que é foda, porque, tipo, não é nem uma questão de tecnologia, é uma questão de física. Só que a própria questão de física envolve acesso à realidade, que talvez a gente não tenha acesso a tudo, entendeu? Não, é foda. que a né? gente não tem acesso a toda a realidade e nunca vai ter, eu concordo com você. Mas agora é um pulo falar que portanto, toda a realidade é subjetiva. A realidade não é subjetiva, ela existe. Ou você acredita que existe alguma coisa fora da Pô, nossa percepção Pode da pegar coisa? uma pra mim, cara? Quer zero? Pode ser. Você tem que... Ou você acredita que existe alguma coisa fora da nossa Eu tô percepção, pensando aqui. ou você acredita que só existe a nossa percepção sobre o que existe. Não, peraí, ou você só acredita que a percepção como é que é? Ou existe algo fora da nossa percepção, que é a verdade, Que a gente não tem acesso. 100%, mas a gente tem acesso a fragmentos, certo? Uhum. Ou você acha que tudo que existe são as nossas conjunturas mentais sobre o que pode ou não existir. Não, eu tô dizendo que uma coisa leva a outra. Porque Como assim? Porque se torna sinônimo. Existir verdades inalcançáveis é uma coisa inútil. É a mesma coisa que não existir. É Bom, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Não, eu Se a gente entendi. não tem acesso. Sim, a gente nunca vai ter acesso à plenitude universal de toda a verdade, senão a gente seria Deus. Mas não significa que não existe uma verdade que está totalmente desassociada da nossa percepção da realidade. Tá falando verdade como um conceito. Não necessariamente que o humano precisa provar que aquilo é verdade. Você tá falando que existem coisas que são que ela verdade. existe ponto. independente do ser humano. Exato, exatamente. Isso é uma discussão, inclusive, de mecânica quântica que teve na época lá com Einstein, do Niels Bohr, a galera quântica desenvolvendo, e o Einstein ali falando que a quântica não era assim, desse jeito. Que foi um questionamento da Lua. Tipo, se eu não tô olhando pra a Lua não existe? Pois é. É mais ou menos essa ideia aí. Então, é isso que eu penso. Então, é claro, a gente pode ter percepções da realidade como sociedade que são mentiras, que são falsas. E mesmo assim a gente tratar como verdade. Nesse sentido, a verdade pode ser subjetiva dentro da nossa sociedade. Mas isso não exclui o fato que existe um mundo externo à nossa sociedade que é verdade, que é de um jeito e não de outro, não importa como a gente interprete a realidade que a gente vive. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.